Olá, eu sou a Aide Caruso, sou professora e pesquisadora do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. Pesquiso há mais de 20 anos o tema da segurança pública, da violência e da criminalidade, assim como tenho desenvolvido e pude, né, participar de experiências na gestão municipal, no governo estadual e também no âmbito federal. Então, a ideia da conversa com vocês em torno da agenda contemporânea da segurança pública é promover um debate em que a gente articule conceitos, noções, né, o debate teórico-metodológico que envolve esse tema, com experiências concretas. E nessa aula, especificamente, eu quero me dedicar a isso. Vocês estão vendo aí que eu faço uma proposta para a gente conversar, que é pensar os avanços, desafios e potencialidades quando a gente trata de uma agenda da segurança pública. Nós tivemos a oportunidade, ao longo das últimas aulas, a conversar sobre segurança pública enquanto um conceito-chave no Marco Constitucional de 1988. Também foi possível pensar a segurança pública enquanto um campo formado por distintas instituições que estão, né, ali responsáveis pela garantia do direito à vida, garantia do direito à liberdade. E pensando a partir do direito à vida e à liberdade, é que a gente fez esta aproximação mais do que necessária entre segurança pública e direitos humanos. Recuperamos importantes documentos, desde a Declaração dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos, até a nossa Constituição, para perceber que os direitos humanos não se trata de um tema abstrato, mas algo do nosso cotidiano, algo que lida com o que há de mais importante, que é a vida, a vida, garantia a liberdade, e como isso se materializa no cotidiano das nossas vidas, né? É disso que a gente está tratando. Nesse momento específico da nossa conversa, eu quero recuperar o que nos últimos 30 anos a gente tem de acúmulo nessa agenda. Eu também falava que quando a gente discute, fala de agenda, né, parece a agenda do dia, né, o que a gente tem que cumprir dos nossos trabalhos, das nossas tarefas e tal. Quando a gente está falando, nesse caso concreto, de uma agenda que já tem mais de 30 anos, né, a gente está falando de um conjunto de temas, né, de um conjunto de assuntos que são urgentes e que são fundamentais para a construção do nosso Estado democrático de direito. Essa agenda, ela não é um bloco de questões fechado. Ela não é uma lista de supermercado, né? Que a gente vai lá e vai ticando, já comprei, já comprei, já comprei. Não, ela é algo que é negociado cotidianamente com os atores políticos, os atores sociais que compõem a sociedade. Então, quando eu estou falando aqui de uma agenda contemporânea, eu estou falando do resultado de uma ação política, do resultado de uma ação política que envolve né, os atores institucionais, os gestores públicos, os movimentos sociais, a imprensa, né, a sociedade civil, através das suas organizações não governamentais, os grupos de direitos humanos, os coletivos juvenis, os movimentos sociais de toda a ordem, né? Os organismos internacionais, no sentido de nos colocar em diálogo com outras pautas de segurança pública que acontecem nos outros países. Isso também é interessante e eu quero conversar com vocês sobre isso. E eu começo com o primeiro ponto. O primeiro ponto é o acúmulo de pesquisas e diagnósticos em segurança pública que nós já temos. Isso é muito importante. Não se trata de uma área que não conhece os seus problemas. Trata-se, ao contrário, de uma área que, nos últimos anos, produziu imensamente. Poxa, professora Aide, mas com base em que a senhora fala isso? Com base nos documentos, nos artigos, nos livros, nas teses e dissertações que já foram publicadas sobre esse tema, nas áreas de ciências humanas, nas áreas
sociais, nas áreas das ciências sociais aplicadas, no direito, enfim, na administração pública, na sociologia, na ciência política, na antropologia, enfim, numa diversidade de áreas, né, que produziram estudos aprofundados sobre vários aspectos. Então, a gente tem hoje um saber acumulado sobre essa área. Tanto é assim que hoje no Brasil nós já temos cursos superiores, cursos de bacharelado, cursos de tecnólogo em segurança pública. Mais que isso, nós temos cursos de especialização em segurança pública. O Brasil, ao longo dos 30 anos, conseguiu construir, por exemplo, uma rede de altos estudos em segurança pública composta por várias universidades que promoveram cursos de especialização. Nós também temos mestrado profissional em segurança pública. Então, hoje, a segurança pública é um tema de investigação científica. Além de ser um conceito, além de ser um artigo específico da nossa Constituição, é uma área de conhecimento, uma área que recebe fomento para que seja feita pesquisa, fomento, né, do governo brasileiro, fomento de agências internacionais, para que seja conhecido, dar a conhecer a nossa realidade. Essa é uma das grandes mudanças da nossa área. Ela começa, essa produção de conhecimento na área de segurança pública, ela começa anterior à Constituição de 88. Já nos anos 70, nós temos aqueles considerados pioneiros dos estudos dentro das ciências sociais relacionados à violência, à criminalidade e à segurança pública. Naquele momento dos anos 70 e anos 80, né, por conseguinte, a gente viveu a explosão da violência urbana, a explosão do tráfico de drogas, o aumento dos índices de violência e criminalidade. Isso, portanto, enquanto um fenômeno social, a violência em sua complexidade, enquanto um fenômeno social que precisa ser compreendido, torna-se, naquele período histórico, um problema científico, um problema a ser investigado a partir da lupa científica. O que significa, então, dizer que a violência e a criminalidade passou a ser um problema a ser investigado pela lupa da ciência? O que configura um estudo científico? O estudo científico tem uma pergunta. Ele quer conhecer, ele se interroga a conhecer um determinado fenômeno. Né? Neste caso, um fenômeno social multicausal, ou seja, múltiplas causas relacionadas à violência, à criminalidade, né? Um fenômeno difuso, um fenômeno que tem características muito distintas de um território para outro, num grupo social para outro, numa faixa etária para outra. Nas próprias dinâmicas criminais, elas têm desafios internos que precisam ser compreendidos. Então, há, portanto, e eu convido todos vocês a lerem as revisões bibliográficas sobre esse tema. Se vocês jogarem na internet, pesquisarem revisões bibliográficas sobre violência e criminalidade, vão vir artigos importantes, como do professor Sérgio Adorno, do professor Roberto Cante de Lima, professor Michel Missi e muitos outros e outras autoras e autores que se dedicaram e se dedicam a esse tema. Então, a primeira questão que eu quero chamar a atenção como um avanço, como uma potencialidade, é o fato da gente ter acúmulo de conhecimento, diagnósticos realizados sobre esse tema. Isso significa que a gente não precisa mais fazer pesquisa, nem diagnóstico? Não. Isso significa que a gente pode aprender com estas pesquisas e esses diagnósticos para desenvolver novas pesquisas. Porque eu acabei de dizer que os fenômenos relacionados à violência, às violências, né? É até bom chamar a atenção que violências no plural, elas são múltiplas. A gente está falando desde do tráfico de drogas, do tráfico de armas, dos homicídios, enfim, até a violência doméstica, a violência contra a criança e adolescente, a violência juvenil, enfim, uma multiplicidade de questões que têm características e especificidades e que precisam ser entendidas nos seus próprios termos, né?
no sentido que aquela manifestação de violência nos revela. Então, a gente precisa aprender com esse acúmulo de experiências e de pesquisas, né, de diagnósticos, e desenvolver aquelas que precisam ser feitas, que ainda não foram desenvolvidas e que precisam, portanto, orientar as políticas públicas. Nós temos também, na esteira desse acúmulo de conhecimento, uma outra questão que me parece muito importante para nós. Né? Às vezes a gente tem uma certa inquietação no Brasil, nada funciona, vivemos um momento muito difícil, parece sempre que a gente está começando do zero. O meu convite à reflexão é o contrário. Nesse nosso tema da agenda contemporânea da segurança pública, a gente tem, sim, experiências importantes desenvolvidas no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal. Nós temos experiências inovadoras. Quando eu falo experiências, são experiências de políticas públicas. Políticas públicas que foram desenvolvidas no âmbito municipal, como, por exemplo, os planos municipais de segurança pública. Muitos municípios brasileiros não ficaram restritos a somente promoverem guardas municipais. É óbvio que o município que tem a demanda de constituir uma guarda municipal está respaldado em lei. É importante ter essa instituição que está super próxima do cotidiano da vida das pessoas, mas é mais que isso, não é só a guarda em si, é o município reconhecer o seu papel no desenho de políticas, sobretudo preventivas, sobretudo de prevenção à violência, porque compete ao município um conjunto de políticas, né, que tem a ver com a saúde, com a cultura, com a educação, com a garantia da ordem pública municipal, que podem, sim, ser constitutivas de um plano municipal de segurança pública que transversalize essas políticas. Então, a gente tem um rol significativo de experiências inovadoras e há muita literatura. Se vocês forem se interessarem pelo tema, tem aí uma sugestão bibliográfica no final da nossa conversa, mas vocês podem procurar outras referências que discutem o chamado papel do município na segurança pública. Assim como, em termos estaduais, nós temos várias experiências. Eu quero chamar a atenção para o fato de que o governo do Pará, nesse momento, está desenvolvendo o programa Ter Paz. E nós podemos olhar para ele como uma experiência inovadora, uma experiência que articula a prevenção à violência, que articula o diálogo com a comunidade em territórios, né? Porque nós não vivemos no abstrato, né? Já usei essa palavra, abstrato, como se a gente vivesse enfim, fora do plano concreto. Não, a gente mora num bairro, a gente mora numa cidade, a gente mora num contexto territorial específico. Então, essa articulação de um modelo de governança, né, que trabalha as dimensões territoriais, os públicos específicos e a interlocução com a sociedade local, isso é fundamental. Há outras experiências que fizeram reordenamentos do seu espaço territorial para uma melhor atuação da polícia, como as áreas integradas de segurança pública, por exemplo. Há programas, né, há estados que desenvolveram programas intitulados Pacto pela Vida, que escolheram o crime mais grave, que são os homicídios, como agenda prioritária. E a partir da diminuição dos homicídios, eles conseguiram intervir em várias outras searas. Isso para dar alguns exemplos no âmbito estadual. No âmbito federal, também. Nós temos a grande experiência importante e fundamental que nós tivemos, data de 1997, que é a constituição de uma Secretaria Nacional de Segurança Pública. Isso significa dizer que, no âmbito do governo federal, foi a primeira vez que segurança pública ganhou um lugar na agenda prioritária nacional, no âmbito do Ministério da Justiça, e assim permanece com o desenho que hoje tem Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isso para dizer que
o governo federal, ele tem um papel a cumprir, né? E quando eu falo das experiências inovadoras em âmbito municipal, estadual e federal, como uma agenda prioritária da segurança pública, é que, na verdade, eu quero chamar a atenção para o fato de que é preciso discutir em profundidade o pacto federativo em torno da segurança pública. Nós vivemos um modelo federativo de articulação entre entes federados, que são os municípios, os estados e a União. Ao longo do tempo, e até por uma leitura, vamos dizer, um pouco enviesada ou tacanha da própria Constituição Federal, houve uma interpretação de que segurança pública era responsabilidade dos estados, porque eles são responsáveis pelas polícias estaduais, ou seja, a polícia militar e a civil. Assim, o município pouco falava desse assunto, mesmo tendo as suas guardas municipais, e o governo federal pouco investia nessa pauta. Essa é uma pauta para os governadores. É uma pauta que não nos diz respeito. Na medida em que a segurança pública, através dos problemas que ela enfrenta em relação ao incremento da violência e da criminalidade, né? Considerando a nossa curva ascendente ao longo do tempo, em termos dos homicídios, em termos do volume mesmo de crimes que são cometidos, não é possível que o governo federal continuasse a se furtar deste debate. Então, ele é instado a participar. E não é só uma questão de participar para estar lá, né, para dizer que está. É participar no sentido de fomentar, no sentido de compreender as questões relacionadas à segurança pública e propor diretrizes. Então, ao longo do tempo, é interessante ver como que o governo federal foi, né, entre acertos, desafios, recuos, mas ele foi, sim, propondo diretrizes, contribuindo para o debate nacional numa estratégia de articulação federativa em torno desse tema. Isso se consagra, né, nessa lista de possíveis avanços e potencialidades que eu estou aqui querendo chamar a atenção de vocês para a importância. Isso culmina com, primeiro, a concepção de um sistema único de segurança pública, o chamado SUSP. O SUSP ele bebe numa fonte que é muito importante, cara, para a sociedade brasileira. Um dos nossos maiores orgulhos, que é o Sistema Único de Saúde. Nesse momento, falar do SUS é algo que nos emociona por tudo que a gente está vivendo num contexto pandêmico como esse, que assola o nosso país, que faz com que a gente viva intensamente cada dia, viva o luto daquelas pessoas que a gente perdeu. Então, o SUS, ele inspira o Sistema Único de Segurança Pública no sentido de pensar um modelo pactuado, um modelo federativo que transversalize ações que vão desde o governo federal aos estados e aos municípios. A regulamentação do SUS, a sua concepção, melhor dizendo, se deu lá pelos anos de 2002, 2003, houve um imenso debate, houve toda uma fundamentação para a criação do SUSP. Ele ficou lá guardadinho por muito tempo, sem ter um lugar destacado na pauta legislativa, para somente em 2018 ele ser regulamentado e, portanto, ter a sua lei, né, promulgada, somente em 2018. Então, o SUSP ele é entendido como uma conquista, mas ele precisa avançar, ele precisa sair da letra da lei para o mundo concreto. Né? Eu brinquei com a história do mundo da lei e a lei do mundo, né? Nesse sentido de fazer essa passagem entre aquilo que está configurado enquanto normativa, né? Enquanto regra jurídica,
para a ação concreta. Então, eu identifico o SUSP como um avanço, mas também é algo que precisa ainda muito desenvolvimento, precisa ser compreendido pelos atores institucionais em âmbito municipal, estadual e federal, e pela sociedade como um todo, por todos nós, né? E eu marco aqui o meu quarto ponto, que identifico como um dos mais importantes e que transversaliza, de novo, todos os demais, sejam as pesquisas, as experiências inovadoras e a concepção do SUSP, que é a participação da sociedade na definição de prioridades para a agenda da segurança pública. Lembra lá que eu falei para vocês, beber uma aguinha aqui, eu falei para vocês dessa visão paradigmática da segurança como uma segurança interna que tem um inimigo a combater e da passagem da segurança interna para a segurança pública como algo para todos, para a coletividade? Pois é, não é possível pensar para todos, para a coletividade, sem a sociedade. Sem a sociedade civil organizada, sem ouvir os atores, né? Não é só uma questão de ouvir, é uma questão de ouvir e dar espaço para a deliberação, né? Então, dar espaço para que a sociedade civil possa ser consultiva também. O que a gente conseguiu avançar? A gente conseguiu avançar na construção de conselhos comunitários de segurança. Então, hoje no Brasil, os conselhos comunitários de segurança, os conselhos estaduais, os conselhos municipais e o próprio Conselho Nacional de Segurança Pública, ele foi estabelecido. Eles foram, essas instâncias de participação social foram estabelecidas. Agora, você pode me perguntar, elas são efetivas? Elas conseguem atuar em colaboração, em coparticipação? Eu posso dizer que sim, em alguns momentos, em outros com menos intensidade. Portanto, foi e é um avanço, mas ainda tem muito desafio nessa temática. Isso porque nós temos questões históricas, novamente, para chamar atenção e pensar sobre esse ponto. Isso porque o Estado ele sempre foi de si para si, e nunca em colaboração, em coparticipação com os cidadãos, né? A própria ideia de cidadania é algo que a gente tem discutido mais reiteradamente nos últimos 30 anos. Então, quando a gente fala, né, de direitos de cidadania, né, quando a gente pensa que a nossa Constituição ela é inaugurada dizendo que todos são iguais perante a lei, né? A gente percebe no mundo prático que isso ainda não se tornou uma prática, porque nem todos são iguais perante a lei. Nem todos são ou conseguem acessar as políticas públicas como deveriam, né? Sobretudo em se tratando da nossa agenda de segurança pública. Portanto, a participação da sociedade civil é condição básica, é condição sine qua non para que a gente possa ter algo que eu venho tocando e discutindo aqui com vocês reiteradamente. Como eu posso falar de segurança pública na perspectiva de direitos humanos, se os cidadãos não estão presentes no desenho dessas políticas, na reivindicação de espaço, na construção coletiva, na escutativa de denúncias e violações que, por vezes, possam ter acontecido e que precisam ser sanadas, que precisam ser punidas. Então, a gente está falando aqui de algo processual, algo que ainda não se deu e que vai ser uma constante. Não é algo que vai se dar como um passe de mágica, mas é importante termos em mente, né, que a participação da sociedade civil, através dos seus conselhos, através dos espaços que vocalizam a participação popular, são importantes e fundamentais para a definição da prioridade da agenda, né? Porque, às vezes, nós, né, que podemos estar no nosso gabinete, eu já tive essa oportunidade, né, de estar lá na função de gestora, né, às vezes a gente não consegue compreender o que está acontecendo lá na ponta da linha. Na medida em que você tem canais formais
de articulação e de escuta e de deliberação da sociedade civil, a gente consegue ter um trabalho mais integrado. Esses foram os avanços e potencialidades que eu identifico como fundamentais para a nossa agenda. E aí eu quero agora me dedicar a pensar com vocês os desafios. Quais são esses desafios, então? O primeiro deles é voltar ao princípio, né? Voltar ao tema inicial das nossas aulas, que é a construção das políticas públicas de segurança voltadas aos direitos humanos, à garantia dos direitos humanos. Isso não se dá numa canetada, isso não se dá num documento orientador que fica na gaveta, isso se dá cotidianamente. Isso se dá na definição de prioridades da agenda, na construção de quais são os nossos públicos prioritários, não no sentido de vulnerabilizá-los ainda mais, mas sim de promover efetivamente os seus direitos de cidadania. Então, esse continua sendo um desafio. Continua sendo um desafio porque nós temos e continuamos a ter taxas de homicídios que são vergonhosas, de norte a sul do Brasil. Nos momentos iniciais, né, nas séries históricas que a gente tem, numa concentração muito no Sudeste, depois isso migrando nos mapas, estou falando isso com base nos diversos anuários e nos mapas da violência que foram produzidos nos últimos anos, e hoje com taxas muito complicadas e alarmantes que estão presentes no Nordeste e no Norte do Brasil. Então, a gente precisa estar atento a isso. Se a gente tem taxa de homicídios que são imorais, a gente precisa repensar, reconstruir nossas políticas públicas de segurança pública garantidora dos direitos humanos, porque eles não estão sendo plenamente garantidos. Um segundo aspecto que se filia diretamente ao primeiro é a priorização nas políticas. Quais são as ênfases ou quais são as prioridades da nossa política? A meu ver, a prioridade 001, vamos dizer assim, é a redução efetiva dos homicídios. Não é sustentável, né? Se a gente pega os nossos dados demográficos, a gente já percebe um impacto muito grande numa determinada faixa etária, num determinado público-alvo, numa faixa etária no momento produtivo de suas vidas. Né? A gente está falando especificamente do quê? A gente está falando das mortes de jovens negros, ou seja, pretos e pardos, e, sobretudo, jovens que moram em territórios periféricos dos várias localidades do Brasil. Não é um fenômeno situado num contexto brasileiro, é um fenômeno que se multiplica em toda a sociedade brasileira. Isso que eu estou falando, eu estou baseada nos dados oficiais produzidos pelas instituições policiais. E mais que isso, nos dados oficiais produzidos pelo DataSUS, porque é a partir do DataSUS que a gente consegue ter de modo fidedigno a construção das taxas de homicídios, por exemplo, no Brasil. Então, quais são aqueles que morrem? Quem são esses mortos? São mortos em que contexto? São mortos por quem? Essas são perguntas que não querem calar. A gente vive, e não é algo do agora, a gente vive nos últimos muitos anos uma epidemia de homicídios. Todos os relatórios que nos comparam com os países da América Latina, da Ásia, da África, da Europa, né, da América do Norte, nos colocam numa situação muito desfavorável ao pensar em termos de taxa, né, que é a forma, né, de mensurar mais interessante para a gente promover comparações. Então, essa é uma agenda, obviamente, prioritária. Assim como, e eu destaco, algo que tem ganho muita importância no nosso debate da segurança pública, que é pensar a violência contra a mulher, a violência doméstica e a violência contra a mulher no geral. Né? A partir
do Marco Legal com a Lei Maria da Penha, em 2006, a gente percebe como esse tema é urgente, necessário e fundamental. Assim como nossos jovens estão sendo dizimados, esses jovens que eu acabo de descrever, muitas mulheres estão sendo dizimadas pelo feminicídio. Então, essas são agendas vitais da segurança pública no tempo presente. Além disso, né, e articulada a todas essas questões que eu tenho falado, é pensar a prevenção à violência. É tão difícil falar de prevenção à violência no Brasil. Nós somos muito bons, de alguma maneira, de falar sobre repressão qualificada, e isso é uma agenda importante, obviamente, mas a gente tem dificuldade em pensar, em articular ações que promovam um ambiente social, institucional, que evite que algo aconteça. É óbvio que essa é uma dimensão muito difícil, né? Prever que algo aconteça. Entretanto, a gente tem expertise acumulada para dizer que, a partir de diagnósticos bem direcionados, a partir de políticas interventivas focalizadas, a gente consegue, primeiro, reduzir nos contextos onde estão acontecendo determinados fenômenos violentos e, para além disso, criar territórios, né, numa base da paz, num contexto em que a paz, não nesse sentido, eu estou buscando a paz como algo inatingível, mas algo que pode se traduzir no cotidiano das pessoas, né? É muito interessante pensar que as polícias, elas são produtoras também da paz. Uma vizinhança que tenha seus vínculos sociais fortalecidos estão produzindo ambientes de paz. Paz nesse sentido da mediação dos conflitos, da administração cotidiana das diferenças, como um espaço possível para que a gente possa viver com qualidade de vida. Então, a prevenção à violência precisa entrar efetivamente como um tema prioritário em nossas agendas. E, por fim, eu destaco um dos assuntos mais sensíveis da nossa agenda contemporânea. E digo por quê. Tem a ver com o tema das armas e a circulação desenfreada das armas no nosso país. As políticas de redução de circulação das armas, elas são urgentes, necessárias, fundamentais. As armas, elas precisam estar com os profissionais que têm a habilidade necessária para lidar com elas. A forma como elas estão sendo disseminadas no nosso país, né, numa lógica de proteção, ao invés da garantia da segurança pública de todos, tem nos causado e tem refletido nos números que só crescem em se tratando desse tema. Então, há estudos fundamentais nessa área. O Brasil produz diagnósticos importantes sobre a circulação, sobre o desvio de armas, estudos produzidos por ONGs respeitadas nesse país, que vocês todos podem acessar, e que, ao falar da redução da circulação de armas, a gente está falando, portanto, de uma política de valorização da vida. Esses são, então, 5, 6 aspectos que me parecem centrais como desafios para a nossa agenda. E aí eu quero pensar com vocês, retomar algo que a gente está falando, discutindo ao longo dessas horas com as quais a gente tem aqui conversado, que é a proposição de algumas falsas dicotomias, né? Nós, ao tratarmos do tema da segurança pública, a gente percebe, em termos históricos, em termos sociais, em termos do que alimenta o imaginário social, né? O que está na roda de conversa, o que está na lista do Zap, do WhatsApp da nossa família, da conversa com os amigos, o que ganha, às vezes, uma dimensão imensa nas redes sociais e que nos causa muitos transtornos, muitos problemas ao traduzir ou ao tentar pensar
o que está pairando, né? O que alimenta o imaginário social e que, às vezes, dificulta a construção de políticas públicas pautadas e voltadas aos direitos humanos. Eu proponho, então, pensar e propor, né, enfim, que a gente rompa com falsas dicotomias. Eu queria falar delas um pouco. Nesse quadro, vocês vão perceber aqui, na verdade, 2 quadros, né? Um primeiro quadro em que eu anuncio determinadas frases que estão rondando o imaginário social. Uma delas é pensar que segurança pública se opõe aos direitos humanos. Quantos de nós já não ouvimos isso? Isso tem uma fundamentação histórica que eu pude aqui discutir com vocês. Fruto muito do nosso processo ditatorial, mas não só desse momento histórico que vivemos, mas ao longo de toda da nossa tradição política, né? Em que o Estado esteve, melhor dizendo, de costas para os cidadãos. Nesse sentido, romper com essa falsa dicotomia é o que a gente está fazendo aqui, dizendo não, segurança pública é a expressão dos direitos humanos. Se segurança pública é um direito social fundamental, se ele lida com o direito à vida, o direito à liberdade, é, portanto, assim, um fundamento dos direitos humanos, né? Que tem todas aquelas características que a gente discutiu, são inalienáveis, né? Que são indivisíveis, enfim, que tentam contemplar os indivíduos em sua complexidade, né? E que, portanto, enquanto um construto social, ou seja, fruto da luta política dos segmentos sociais, ele é algo que a gente permanece e deseja e propõe que seja sempre algo que nos inspire nos ideais, mas nos inspire nos desenhos práticos com os quais a gente vai lidar ao falar da segurança pública. Então, essa é uma primeira falsa dicotomia que a gente precisa romper. A segunda delas é a segurança pública entendida e lida como assunto só de polícia. Então, não, como é que isso aparece? Não, isso é assunto de polícia. Olha, precisamos discutir aqui no conselho comunitário, ou no grupo de bairro, ou propor soluções. Não, 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 não. Vocês não podem propor nada. Vocês não têm o que dizer sobre esse assunto. Vocês não pegam em armas, vocês não fazem patrulha, vocês não entram no batalhão, vocês não entram numa delegacia. Portanto, esse é assunto exclusivo de polícia. Isso não é verdade. Isso não é verdade porque a própria Constituição diz que é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Logo, a palavrinha todos aí significa todos nós mesmo. Então, diferentes olhares, diferentes saberes precisam ser reunidos para compor as políticas públicas de segurança pública. A segurança pública, enquanto política pública, não é só composta por instituições policiais. Elas são compostas com vários atores, inclusive para que a gente possa fazer com que as políticas sejam entendidas de modo integrado, que elas possam ser intersetoriais. Isso quer dizer envolver diversas secretarias, diversos setores da administração pública para a gente atingir um determinado fim. Então, não adianta pensar que segurança pública é um assunto, é um tema exclusivo das polícias, porque isso as coloca muito mais numa vulnerabilidade do que numa fortaleza. As polícias precisam das demais instituições para que o seu trabalho possa efetivamente acontecer. Então, o que eu posso dizer aqui, reforçando uma ideia que eu já falei em outros momentos, é que a segurança pública, a polícia, melhor dizendo, ela é parte fundamental da solução, mas ela não pode ser a única responsável pela política pública de segurança pública. A última falsa dicotomia que eu queria chamar a atenção aqui é dizer que a segurança pública baseia-se exclusivamente num saber prático dos seus operadores.
Como é que é isso? Vamos traduzir essa frase que eu estou propondo. A gente ouve muito assim, na prática é outra coisa. Professora, você está falando aí muito bonito, muito interessante tudo isso, mas na prática é outra coisa. Na prática, quem sabe sou eu. O que isso quer dizer? Que só ele ou ela detém um saber acumulado, que não pode ser questionado, que não está em nenhum manual, nenhum guia de orientação, que, portanto, não pode ser replicado, não pode ser avaliado, não pode ser compreendido numa política pública. Isso não é verdade. Isso significa dizer, para romper essa falsa dicotomia, que a segurança pública ela deve ser baseada em evidências, isto é, em diagnósticos fundamentados sobre uma realidade que se pretende intervir. Então, é óbvio que nós precisamos escutar, compreender e dar espaço para que aqueles que estão na ponta da linha, né, possam trazer todo o seu saber acumulado sobre uma determinada questão. E isso precisa ser combinado com outros saberes, saberes científicos baseados em evidências, para que a gente possa aí ter um desenho de uma política e, mais que isso, mecanismos para implementar essa política, monitorar e avaliá-la, e começar o ciclo da política pública toda novamente. Essa é a curva de aprendizagem de uma política pública. Fazer o diagnóstico, desenhar essa política, realizar a sua implementação. No momento em que se implementa a política, simultaneamente, já fazer o acompanhamento, isto é, criar as estratégias de monitoramento e depois, ao final desse processo, avaliar, para que a gente possa saber, foi eficiente no que se propôs? Teve eficácia? Né? Resolveu? Diminuiu? Reduziu? Ampliou espaços? Ampliou possibilidades para um determinado público? Enfim, o que aconteceu com aquele desenho de política e a sua implementação num determinado contexto? Isso é a agenda contemporânea da segurança pública. Romper com essas falsas dicotomias que eu citei aqui torna-se urgente, torna-se fundamental. É o desafio do gestor público, é o desafio de quem pesquisa o tema e é o desafio de quem implementa e está lá na ponta executando. Então, eu queria dizer para vocês que esse é um tema que me apaixona pela possibilidade de conversa, de diálogo, né? Pela possibilidade que a gente tem de intervir em realidades concretas, né? Qualquer pessoa, qualquer estudante, qualquer profissional de segurança pública sabe do que eu estou falando, que é quando a gente desenvolve uma ação e consegue obter dessa ação resultados importantes, resultados que alimentam a todos nós, não só como indivíduos, né, como pessoas, enfim, que queremos desenvolver algo que seja útil à sociedade, mas também como algo que fica como um registro de continuidade. Essa é outra palavra fundamental que eu gostaria de terminar essa conversa, né? A agenda contemporânea de segurança pública exige de nós continuidades de pesquisa, continuidades no desenho e implementação das políticas, continuidades no monitoramento e na avaliação delas, para que a gente esteja efetivamente falando de uma mudança paradigmática na segurança pública. Eu agradeço a possibilidade de conversa e deixo aqui, ao final, algumas dicas de leitura sobre os temas que nós debatemos, além de convidar a todos a ler e reler os artigos que estão disponíveis no material, no caderno temático disponível para o curso. Muito obrigada.